queria abrir em Gênesis capítulo 2. Eu estou escutando um eco? É assim mesmo? Só eu que estou escutando? Um eco? Ó. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 2, no verso 18. Deus tinha feito todas as coisas, tinha feito o homem, colocou ele no jardim, tinha explicado para ele, né, o que ele tinha que fazer, qual que era a função dele, já tinha designado o que era a função dele. Eles deram nome para todas as coisas que tinham sido criadas. E depois disso tudo, no versículo 18 está escrito: depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Aí lá no verso 21, ele fala: então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas, fechou a carne naquele lugar. E dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou para o homem. Então o homem viu e disse: agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Eu acho tão bonito, né, a criação, Deus fazendo a gente, né? Porque aqui nesse momento Deus estava criando a gente, né, gente? Ele fez o macho e a fêmea. E eu acho bonito demais essa história. Eu confesso para vocês que hoje eu fiquei a semana toda conversando com o Júnior. Falei assim: Júnior, você quer... O que eu falo? O que você acha? O que eu prego? Você vai pregar? Ele pregou domingo de manhã. O que você vai falar? Né? E fiquei conversando, e eu fiquei a semana toda desenvolvendo, e escrevi, e digitei, e li, e fui em livro e tal. Mas hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de uma amiga, e ela contando uma história, e a partir dessa história, depois nós fomos almoçar na casa da minha sogra, do meu sogro, e aí mais coisas aconteceram, e aí à tarde eu resolvi mudar tudo. Confesso para vocês que foi assim, bem diferente, assim. Eu mudei tudo que eu queria falar. Essa minha amiga mandou um testemunho, sabe? Ela estava alegre e ela quis compartilhar, dividir. Ela contou que o vô dela tinha falecido há um tempo e o pai dela tinha contato com a família, mas assim não convivia. Aquelas coisas, às vezes, assim, ligar, conversar quase todo dia, se encontrar uma vez na semana, essa convivência. Porque, né, às vezes, a gente perde isso. Né? Lá na minha família, eu tenho que ir lá na casa do meu pai e da mamãe, senão eu não vejo eles. Né? E meu sogro e minha sogra, todo domingo que eles estão em Uberlândia, a gente almoça lá. Porque, senão, se não for isso, né, a gente tem um grupo do WhatsApp, que, às vezes, é o que faz a gente se comunicar mais um pouco agora, né? Então, ela falou que o vô dela faleceu e a família, às vezes, não tinha tanta convivência assim. Mas, por causa do falecimento do avô, o pai dela se estreitou mais o relacionamento com o irmão, um tio. E eles não eram cristãos, não eram convertidos, a avó também não era convertida. E aí ela contando que esse relacionamento foi estreitado e de meses que o vô faleceu para hoje o tio dela mais a esposa foram batizados, né? E eu fiquei, a avó que professa outra fé, hoje é uma mulher que ouve mais, está mais aberta, de vez em quando vai na igreja também, né? E eu fiquei pensando como que de um evento que às vezes aos nossos olhos é um evento ruim, tantas outras coisas podem acontecer, né? E eu falei para essa minha amiga, eu falei assim: eu estou muito alegre. Porque quem imagina que de um velório, né, ia nascer uma oportunidade dessa, e o tio dela e a esposa hoje foram batizados, né, gente? Glória a Deus. Eu me peguei pensando quantas vezes essa família, às vezes, não desistiu no caminho, sabe? Tipo assim, não adianta mais bregar para minha mãe. Nossa, não, essa aí já desisti do meu irmão. Ih, já falei tantas vezes, mas nunca deu bola. Quantas vezes, às vezes, não passou pela cabeça que, não, ali não prega mais, que ali não vai dar mais nada, né? E os planos do Senhor são totalmente, assim, do avesso, né? Tem um ditado que
Tem gente que acha até que está escrito na Bíblia, mas é só um ditado que fala assim: Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu fiquei imaginando quantas linhas tortas não passaram nessa história. É engraçado, é até meio assim, basé, né? Um ditado, enfim, né? E eu me peguei pensando na ressurreição de Lázaro. Lázaro é amigo de Jesus. Ele tinha morrido. Jesus estava longe de onde Lázaro estava. E Marta e Maria, ou uma das duas, mandou que um recado fosse enviado para Jesus, para ele poder ficar sabendo que Lázaro tinha morrido. E Jesus ficou sabendo. Ele ainda demorou mais alguns dias para poder resolver, para falar assim: agora vamos lá então ver a família de Lázaro. Quando ele chegou, já havia 4 dias que Lázaro tinha falecido. A tradição judaica acredita que até 3 dias depois da morte, o espírito da pessoa ainda está no corpo dela, né? Isso era uma tradição dos judeus. Mas que depois de 3 dias, é como se aquele espírito falasse assim: bom, não vai ressuscitar mesmo, então eu posso ir embora. E aí ele era morto mesmo, não tinha o que fazer. E quando Jesus chegou, né, o que elas falaram? Falaram assim: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E ele falou para elas, falou assim: não, mas ele não vai morrer, ele vai ressuscitar. E na cabeça dela que elas pensaram: sim, ele vai ressuscitar no dia da ressurreição de todos os mortos, que a gente for para a glória. Mas era Jesus ali falando para elas: não, Jesus vai ressuscitar. E isso vai acontecer agora para que o nome de Deus seja glorificado. Ninguém tinha esperança mais, já fazia 4 dias. Ora, para o judeu era impossível aquele espírito voltar para aquele corpo e aquele corpo viver de novo. E Jesus fez de propósito mesmo, para poder mostrar que o nome de Deus é glorificado nessas coisas que são impossíveis. Mas ele ainda chegou lá, ele conversou, ele pediu para ser levado no lugar. Quando ele chegou na sepultura, ele chorou. Eu fico pensando, né? Nossa, mas ele ia ressuscitar, ele ainda chorou a morte do amigo. E depois disso tudo, ele pediu para abrir, que retirasse a pedra. Aí uma das duas falou assim: não, já está fedendo, não tem nem como a gente tirar a pedra e entrar lá. E Jesus falou: gente, tira a pedra. E ele viveu. Jesus ressuscitou Lázaro. Eu fiquei pensando assim: por que o Senhor fez esperar tanto tempo assim, né? E às vezes a gente tem Deus, a gente crê, nós temos a palavra, nós temos um monte de promessa, um monte de gente já falou um monte de coisa para nós, mas nós não sabemos esperar. E a gente fica consumido pela nossa ansiedade, porque talvez nós estamos esperando nas circunstâncias, nós estamos esperando nas pessoas. Se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido, né? Ou seja, você chegou atrasado. Você chegou fora de hora, não precisava nem ter vindo. É quase isso, né? Aí o judeu cria que durante 3 dias ainda tinha esperança do morto ressuscitar, mas já estava no 4º dia, para ele tinha esgotado todas as possibilidades disso acontecer. Não, acabou. Prescreveu, caducou. O morto caducou, não tem mais o que fazer com ele, né? E aí eu lembro lá que esses 3 eventos que eu contei separadamente têm a ver, né? Eu volto lá na criação. Na criação, quando Deus fez o homem, depois foi fazer a mulher. O homem ainda não tinha pecado. E Deus já tinha dado um trabalho para o homem. Falou assim: olha, você vai cuidar de tudo que foi criado e você vai arar a terra. Você vai ser um agricultor, você vai plantar, vai colher. E o homem já tinha o seu trabalho. E Deus viu que não era bom que ele estivesse sozinho. O que Deus fez? Deus fez que ele dormisse. E o homem caiu num sono profundo. Nesse momento não tinha pecado ainda. E o homem sabia descansar em Deus. Então o homem dormiu, porque aquilo que ele não tinha capacidade de fazer, aquilo que não competia a ele fazer, ele descansou e deixou que o Senhor fizesse. E eu fiquei pensando lá na ressurreição de Lázaro, e fiquei pensando também no testemunho da Ana Priscila. Eu contei que é Ana Priscila, Pips, contei que foi você. Da família dela, que às vezes a gente está numa ansiedade das coisas acontecerem muito rápido.
Às vezes a gente não vê as coisas acontecendo e pensa assim, eu estou perdendo tempo. Deus não está lembrando de mim, né? Ele não está fazendo nada pela minha vida. E, no entanto, nós estamos esperando em quê? Nós estamos esperando nas circunstâncias, na capacidade que nós temos de fazer alguma coisa. Eu não estou falando, irmão, para você ficar em casa dormindo e falar assim, minha geladeira vai encher. Não é isso, porque para a sua geladeira ser cheia, você tem a capacidade de trabalhar e fazer isso acontecer. Mas aquilo que você não tem a capacidade de fazer, a gente tem que aprender a descansar no Senhor, a dormir e deixar que Ele faça. Ou não. Porque a gente pode dormir no Senhor e às vezes Ele não vai fazer. E ainda assim, nós vamos estar descansados. Faz parte do nosso trabalho dormir. A lei trabalhista no Brasil fala que para o empregado que trabalha 8 horas por dia, ele tem que ter, no mínimo, 60 minutos de intervalo para descanso. Esses 60 minutos de intervalo que o funcionário tira, ele não trabalha. Ele faz qualquer coisa, fica louco para sair da empresa. Fala assim, nó. Né? Tem gente que trabalha das 8 ao meio-dia, das 8h30 ao meio-dia e meia. Aí tem lá só 1 hora. Ele quer esquecer aquele emprego. Aí, quando acabam os 60 minutos, é um sacrifício, parece, né? Você voltar e falar, vou ter que voltar. E aí volta, trabalha mais 4 horas no restante do dia, né? A lei trabalhista exige que a gente tenha esse descanso no meio das horas trabalhadas, né? Mas quando a gente trabalha para Deus e o nosso serviço é para Ele, o descanso faz parte do trabalho. Chega no momento que você fala, pronto, isso era o que eu podia fazer. Agora Deus vai fazer o trabalho e o meu trabalho agora é descansar nele e dormir. E muitas vezes a gente não consegue. Essa é uma atividade, esperar, descansar. Eu creio que atualmente a coisa mais difícil que o ser humano consegue fazer é esperar. Nós temos uma lei que proíbe esperar mais de tantos minutos na fila do banco ou da loteria. Nós chegamos num casamento, a noiva atrasa, ninguém aguenta esperar. Esperar é um exercício terrível para nós. E a gente precisa se disciplinar, aprender a esperar. Por quê? Porque às vezes tem coisas que nós não está na nossa capacidade, no nosso âmbito de fazer, e nós vamos ter que descansar em Deus e deixar com que Ele faça coisas que só Ele pode fazer. E se Ele não fazer, nós também não vamos ficar ansiosos, porque nós confiamos em Deus, nós confiamos no que Ele faz. E além da gente aprender a esperar, a gente tem que lidar com os outros que também esperam alguma coisa da gente. Os nossos amigos esperam alguma coisa da gente, a nossa família, a igreja, a sociedade, o patrão, lá na escola, todo mundo espera coisa da gente. Então, a gente tem que lidar com essa ansiedade dos dois lados. Eu tenho que aprender a descansar, relaxar, e eu tenho que aprender a lidar com essa pressão externa que também vem para cima da gente. E eu fico pensando, como que a gente faz isso, então? Será essa uma capacidade nossa? Eu posso me treinar e falar, pronto, agora eu vou ficar quieta aqui esperando, e aí eu nunca na minha vida vou estressar de esperar. Tem gente que até que é assim, né? Relaxa de boa. Mas é muito difícil hoje no mundo, depois da globalização e da industrialização, é difícil demais você esperar. A gente comprou uma panela que não usa óleo. E para fritar as coisas nessa panela sem óleo, demora mais do que fazer no óleo, né, Vanessa? E aí, tem hora que eu me pego falando assim, vou fritar no óleo mesmo, porque é mais rápido, porque eu não tenho a capacidade nem de esperar a panela, que às vezes vai demorar 30 minutos a mais. É assim nossa vida hoje. Às vezes a gente escreve, já vi meme no Facebook, você escreve um WhatsApp, aí fica azul, e a pessoa não te responde, e a gente perde a amizade porque a pessoa não respondeu. Mas ela visualizou e não me respondeu. Porque a gente não tem essa capacidade, não vem de nós. O esperar não vem de nós. O homem descansou e dormiu antes do pecado. No pecado, a gente perdeu o privilégio de descansar em Deus e dormir e relaxar. E independente do que é que aconteça ou não aconteça, não ficarmos ansiosos. O pecado tirou
esse privilégio de nós. E aí, como que faz, então, para a gente conseguir de novo? Que nos dias que a gente vive, todo mundo tem andado ansioso. Nós estamos vivendo uma época que está difícil de grana financeiramente. Né? Às vezes chega, hoje é dia 9 do mês, e às vezes já acabou o dinheiro. E aí a gente fica assim, nossa, mas como é que vai ser até o fim do mês? Isso consome a gente, faz parte de nós, faz parte da nossa humanidade. Gente, foi alguma criança lá dentro? Já foram lá. Então, a gente perde essa capacidade. Né? Eu vou contar uma história de uma viagem. Meu sogro tem um rancho no Mato Grosso, e é muito longe a viagem. A viagem dá 1.200 quilômetros, mas a gente consegue fazer em 17 horas, tem um pedaço de terra, e meu sogro tem uma van. Então, a gente vai, o bonde da família Carlos, vai tudo na van, né, Mariana? As crianças se divertem, né? Mas, para a gente, é um cansaço enorme. A van dele está com o banco original. Não é que ele... Tem muita gente de van que troca e põe aquele banco de ônibus, que é mais confortável, que reclina. Da van, não. Da van está o banco original. Então, é pior do que o do avião. Ele, além de ser bem reto, não reclina. Então, a gente vai lá, firme, forte, guerreiro, e nós fomos. E chegamos no Mato Grosso, num sábado, nós passamos sábado, domingo e segunda. A gente acordava tipo 8 horas da manhã, tomava um café da manhã, aí eu pensava assim, nossa, já deve estar na hora de apressar o almoço, né? Era 8h40. Aí eu falava assim, gente, a pilha não está funcionando desse relógio, né? Aí você olhava no celular do outro, olhava no computador, era 8h42. Você falava, não tem como. Aí você ia, tomava um banho, dormia um pouquinho, tirava um cochilo, você acordava e falava assim, nossa, minha sogra já deve ter feito o almoço, né? Era 10h20. Você falava, não é possível que o tempo não passa aqui. O que é isso? A Terra que roda mais devagar do que no resto do planeta. Eu estava ficando agoniada. Ficamos sábado, domingo, segunda. A gente uma vez viajou, uma outra viagem. A gente foi para a praia, chegou no Guarujá, estava para cair uma chuva. Eu falei assim, gente, eu sou mineira, eu vou para o mar. Eu saí correndo com o Pedro, aquele tempo fechado. Eu falei, mas eu vou. A hora que nós dois saímos correndo, cheguei na areia, a gente pôs o pé na água, começou a chover. E a praia lá... Tem um monte de gente que tem um toque de recolher. Guarujá é conhecido como uma praia que, quando chove, tem muito raio e tem gente que morre. Peguei o Pedro, vamos embora, correndo de novo. Em 3 minutos de chuva, a rua, o calçadão estava alagado. Que a água vinha assim, no meio da canela. Eu falei, nós vamos ter que atravessar nessa água. E no que eu pus o pé na água, gente, um raio caiu e eu levei um choque. Ninguém acredita na minha história, minha família está rindo aqui. Saúde! Porque ninguém acredita nessa história, mas eu senti, tá? Um choque na água. Pra vocês imaginarem o tanto que estava ruim no Mato Grosso, eu já estava pedindo para Deus assim, cai outro raio em mim, Senhor, porque estava sem emoção. Eu já estava pedindo para Deus fazer outro raio cair em mim. É porque, como eu ia falar outro raio cair em mim, eu ia ter que explicar a história do primeiro, não é verdade? Que é verdade, ninguém acredita, enfim. Eu já estava pedindo, falando assim, nossa, caiu um raio na minha cabeça, Senhor, porque a gente ia embora só na quinta-feira ou na sexta-feira, não me lembro. E aí... Na segunda-feira, alguém falou assim, quando a gente vai voltar no Mato Grosso? Eu já falei assim, com toda certeza, nunca mais eu venho aqui. Aí, até que mais tarde, o tio do Júnior, da Vanessa, muito paciente, o ancião da família, me chamou, vamos lá para o tablado, ele me ensinou a pescar, e a hora que eu pesquei o primeiro peixe, eu já queria marcar para voltar semana que vem. Mas essa história eu vou deixar para a próxima vez, né? Como que o esperar consome a nossa alma, né? Como que era difícil. A gente estava num lugar que não tinha internet, não tinha telefone, nem telefone, não tinha televisão, tinha energia elétrica, e à noite o Júnior ligava o computador e punha um filme que ele tinha levado no pendrive, era o máximo que a gente tinha de tecnologia. Então, assim, como foi difícil
Aqueles dias foram até eu pescar um peixe, né? Eu pesquei um dourado também, vou deixar essa história para depois. Ninguém acredita em mim, eu estava sozinha lá no Tamar. Ninguém viu, mas eu vou outra hora, eu conto. Não, mas é porque isso que aconteceu. Como era crime, a hora que eu vi que era ele que tinha pegado, eu joguei ele de volta no rio. Eu falei, não pode. Então, como não tinha ninguém para testemunhar lá, quem aqui é pescador? A Cecília é pescadora também, ó, o Daniel, eles sabem, eles acreditam em mim. Enfim, aí eu me peguei pensando tanto que é difícil você falar assim, não, nossa, passaram só 10 minutos, que delícia, que maravilha. Como que consome a nossa alma esperar? Como que a gente não consegue relaxar enquanto está esperando, né? E às vezes eu me pego pensando, por que às vezes a gente até dorme uma noite inteira, mas acorda cansado? Porque nem dormindo... Hoje o Naylor, não foi o Naylor? Escutei ele conversando, eu escutei de longe assim, dormi 12 horas. Eu falei, como 12 horas? Porque é difícil hoje a gente dormir 12 horas seguidas, né? E, às vezes, nem assim, dormindo uma noite inteira, às vezes a gente descansa, né? E por que o homem, lá na criação, ele dormiu, descansou, e quando ele acordou, tinha recebido um presente, o melhor de todos que Deus tinha feito, né? E falou, agora sim, imagina a felicidade e a alegria dele, né? Porque quem descansa no Senhor, quando acorda, se sente alegre. Porque qualquer coisa que Deus tiver feito durante o nosso descanso vai nos alegrar. E eu fiquei pensando, o que a gente precisa, então, para se alegrar? O que a gente precisa para se sentir descansado? Para a gente não ficar ansioso, para a gente poder dormir e relaxar. Eu lembrei da história de Abraão. Abraão era um homem que, segundo a palavra de Deus, já tinha adormecido. Para quem não entende isso, ele não tinha mais ereção. Então, não tinha como ele ter filho. A esposa também era velha. Eles passaram a vida toda de casado e ela nunca conseguiu engravidar. Aí Deus vem, fala assim, Abraão, vem aqui de fora. Olha as estrelas no céu. Olha o tanto de grão de areia na praia. Então, sua descendência vai ser muito maior do que isso. Aí ele... eu me pego pensando no lugar dele, falo assim, nossa, eu estou velho, eu tentei a vida inteira, minha esposa não engravidou, como é que isso vai dar certo? Enfim, deu certo. Ele tentou dar um jeitinho, fez um jeitinho errado, e depois de mais 20 anos ele conseguiu ter um filho com a esposa. E aí ele teve um filho. E aí eu me pego pensando, gente, aquele tanto de grão de areia, aquele tanto de estrela no céu, e ele teve um filho. Como é possível a minha descendência ser maior do que tudo isso? Nem se o filho dele fosse o Mr. Catra, não dava. Não ia. Mas Abraão, hora nenhuma, duvidou, nem titubeou. Quando o menino já tinha crescido um pouco, Deus ainda pede para ele sacrificar o menino. Aí você fala assim, então acabou. Acabou. Meu único descendente, vai morrer aqui. E ele foi. Eu fico pensando se ele foi e não se sentiu ansioso, ou se ele foi e conseguiu controlar a sua ansiedade. Mas ele foi. E ele foi até chegar no momento de colocar o filho dele lá no lugar que era para ter um carneiro, e amarrar, e fazer todo aquele procedimento, e na hora que ele ia para sacrificar, aí Deus chega e fala, não é seu filho. E a palavra de Deus fala que Deus proveu um cordeiro para aquele momento, né? E Abraão foi até lá. Ele, hora nenhuma, parou e falou assim, não, tá de brincadeira, né? Tá de brinks comigo, tá de brincation with me? Hora nenhuma. Ele simplesmente foi. E o filho dele perguntava, indagava, curioso. E ele, na maior calma, na tranquilidade, ele foi. E eu fiquei me pegando assim, gente, como que consegue? E na história de Abraão, eu percebi uma coisa. Abraão, ele era amigo de Deus.
Ele era amigo de Deus. Imagina um homem que Deus fala assim, é meu amigo. Será que Deus fala assim de nós, né? A Marina é minha amiga. E eu falei, quando a gente é amigo de Deus, a gente consegue dormir e descansar. Porque no amigo, a gente tem fé, a gente crê, a gente acredita. Se o sinalzinho do WhatsApp ficar azul e seu amigo não responde, você tem certeza que é porque seu amigo não podia responder naquela hora, que ele está ocupado, a bateria acabou, o touch estragou, e que você fala, eu vou esperar, porque é meu amigo. Eu não vou imaginar, ai, não me respondeu, não gosta de mim, deve estar falando mal de mim nas costas. Nossa, mas que amiga, hein? A hora que eu precisei, que eu achava que eu podia contar com ele, aí, ó, me deixa no vão no WhatsApp. E por causa de um WhatsApp, a amizade é desfeita. Mas quando a gente é amigo, isso não acontece. Quando a gente é amigo, eu posso sair na rua, às vezes ver o Fernando, 2h da madrugada, lá na João Naves, conversando com um travesti. Mas se eu sou amiga do Fernando, eu vou passar lá, vou ver ele, sabe o que eu vou pensar? Ah, ele deve estar ajudando o travesti alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa de bom para esse travesti. Porque o amigo nunca ia olhar para o Fernando e pensar assim, o Fernando. É igual o Ronaldo Fenômeno, gente. Eu sou amiga dele, ele ainda não sabe. A gente faz aniversário no mesmo dia, eu, Pedro e o Ronaldo Fenômeno, né? Eu fico pensando, gente, ele estava lá no motel com aqueles travestis. Gente, ele devia ter pagado um jantar aquele dia, não era, não? Né? Mas se eu vejo o Fernando numa situação dessa, eu não vou pensar mal dele. Eu não vou deixar a ansiedade me consumir e eu pensar, nossa, vou ter que contar para a Jennifer. Olha que absurdo isso que o Fernando está fazendo. Vou para casa e eu perco meu sono, imaginando o que é aquela situação. O Fernando, 2h da madrugada, na João Naves, conversando com um travesti, aquilo ali está estranho. Nossa, porque ele é pastor de uma igreja. Que absurdo. Vou ter que contar para os irmãos lá, para a gente orar pela vida dele. Não. Eu posso descansar no Senhor, porque eu tenho certeza que Ele é meu amigo, eu conheci Ele. E o que Ele está fazendo lá é bom. É bom. Então, quando a gente descansa, qualquer coisa que esteja sendo feita ou não, é bom. O homem dormiu e a hora que ele acordou, Deus tinha dado uma companhia para ele. E ele que estava sozinho, numa situação ruim, passou a ter comunhão com alguém e estar no momento bom. E aí eu fico pensando, será que nós estamos cansados? Talvez porque nós estamos esperando que as situações ou as capacidades humanas, sejam as minhas capacidades ou das pessoas que estão perto de mim, podem fazer alguma coisa por mim? Será que por isso que a gente às vezes dorme uma noite inteira e no outro dia a gente acorda morrendo de cansaço? E parece que ir trabalhar e fazer tudo que a gente tem que fazer é um fardo pesado. E você pensa assim, nossa, mais um dia. Aquela coisa, chega segunda-feira, você já fala assim, ai, eu odeio segunda-feira, não é? Eu sou dessas. Quando chega segunda-feira, eu já falo, ai, eu odeio segunda-feira. Sábado e domingo, como o Júnior não trabalha, ele acorda, fica com o Pedro, e são os dias que eu posso dormir um pouquinho até mais tarde, quando ele está aqui em Uberlândia conosco, né? Então, eu fico ansiosa. Eu fico ansiosa, às vezes, por ele estar aqui no fim de semana, no sábado e domingo, para eu poder dormir um pouquinho a mais, porque eu passei a semana toda cansada. Esperando o quê? Esperando que o meu marido vai poder proporcionar mais umas horas de sono para mim, quando, na verdade, eu deveria estar esperando que o meu descanso vem do Senhor? Não vem das pessoas, nem das coisas que nós temos capacidade de fazer, nem das situações de algum acontecimento. Você vê lá de um velório, um momento triste. Agora, o tio da Ana Priscila e a esposa foram batizados hoje, e às vezes a gente pensa, será que pode, né? De uma ocasião dessa, que aos nossos olhos é tão triste, pode sair algo de bom? E a gente se alegrou junto, porque era um dia de festa, era um dia de festa. A palavra de Deus fala que quando alguém é batizado, há festa, não é verdade? Então, assim, eu mudei tudo, assim, hoje à tarde, e o Babão me chamou no negocinho de conversar. Babão não, desculpa, o Zubu.
Aí ele falou assim, me pediu alguma coisa e tal. Eu respondi, eu peguei e falei assim, quer saber do negócio? Eu vou pedir um negócio para o Zubu. E perguntei para ele, falei, irmão, está em cima da hora, às vezes vai ser um milagre, mas eu pedi para ele, se ele podia tirar uma música aqui para nós. Não sei se ele vai tocar sozinho ou todo mundo junto. Vocês dois vão fazer? E essa foi uma das primeiras músicas que eu me recordo de ter aprendido. E eu sei que esperar e descansar no Senhor exige uma disciplina muito grande. Então, tem que haver uma disposição de dentro de nós de descansarmos. E eu cheguei a essa conclusão que para a gente conseguir descansar no Senhor, a gente tem que ser amigo dEle. A gente tem que procurar conhecer o Senhor. E entender a parte que Ele deu para nós. Há uma parte que é minha e uma parte que é dele. E quando a gente entende qual é a nossa parte nesse trabalho, a gente faz sem cansaço, sem fadiga. E a palavra de Deus em Isaías fala, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, talvez nós estamos cansados porque a gente acha que uma noite de sono vai nos refrigerar. Mas não é isso que vai revigorar as nossas energias. A gente pode dormir, às vezes, 12 horas seguidas, 24 horas seguidas. A gente pode tirar férias. A gente pode ir para a praia, ir para um resort, ir para o melhor hotel da cidade. E aí, às vezes, voltar cansado. Voltar já pensando no pesadelo de minhas férias estão acabando e eu vou ter que trabalhar de novo. Porque nós estamos achando que são esses eventos que vão fazer a gente descansar, quando, na verdade, a palavra de Deus fala que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. E qual é a nossa dificuldade, às vezes, de esperar no Senhor? É muita. Eu confesso que, para mim, é super difícil. Eu, lá no Mato Grosso, aqueles minutos não passavam e eu já estava, assim, agoniada. E depois, quando a gente veio embora, e eu pesquei. E eu sei que tem gente aqui que é vegetariano, mas como Jesus também chamou pescadores de peixes para serem pescadores de homem, então eu tenho a legalidade. Aquela sensação de pescar, aquele exercício de você ficar lá em silêncio, e esperar, e ficar segurando, e sentir. Tem um esquema lá, né? O tio Luiz ensinou, ó. A ponta da vara vai mexer, aí você vai puxar forte, aí você dá um pouquinho de linha, se você sentir que puxou de novo, o peixe está lá, aí você tira. Isso pescar com a vara, né? Eu fico pensando, Jesus no barco, quando falou para os discípulos, joguem as redes, né? E eles jogaram, não veio nada. Joga as redes, jogaram, não veio nada, e as redes vieram vazias. Jesus estava lá do lado, falou para jogar de novo, eles falaram, mas não vem nada, não tem peixe aqui. Porque eles estavam acreditando, eles estavam depositando a esperança dele ali naquela ocasião. Os peixes nadaram para outro lugar, a corrente do mar não trouxe os peixes para cá, nós estamos com o barco no lugar errado, e eles não viram o Senhor, que estava ali do lado deles, que era onde a esperança deles tinha que estar depositada. E aí, quando Jesus falou, pela terceira vez, eu fico pensando naquele momento, a certeza de jogar a rede e ela voltar cheia. Você imagina o descanso que é você não ficar ansioso pelas circunstâncias, mas o Senhor falar para você assim, joga as redes e elas voltam cheias. Que descanso é aquele? E tinha peixe. Mas teve peixe naquele dia, demais. Nós voltamos no Mato Grosso alguns meses depois, coisa que parecia impossível de acontecer, porque todo mundo falou assim, daqui 10 anos a gente vem de novo. Eu já consegui levar a turma lá 3 meses depois, e nós já vamos voltar no carnaval de novo. De tão bom que é estar lá e descansar, não fazer nada. Não fazer nada. De ir lá para o tablado e ficar esperando o peixe chegar. E ficar esperando. E aprender a esperar. Que gostoso que essa experiência foi para mim. Eu e minha cunhada, a gente se travestiu de pescadora, né? Pôs manga comprida, pôs lenço, chapéu.
Passamos repelente, calça comprida, botina, fomos pro barco. O pirangueiro andou naquele romance com a gente até mandar parar. Nós paramos nos 4 lugares. Não pescamos nada. Tem muita história. E a decepção de não pescar nada não me fez desistir de voltar lá. O pessoal já fica assim, nossa, nós vamos de novo? E eu tô assim, vamos? Podia ir no Natal, mas a gente espera até o Carnaval. Né? Então, essa ânsia da gente não conseguir esperar. E eu lembrei dessa música, foi uma das primeiras músicas que eu aprendi. Eu comecei a ir na igreja com uma amiguinha da escola, que a mãe me buscava domingo de manhã e me levava no culto dominical da presbiteriana. Aí tinha uma prima da minha mãe, que era da presbiteriana, que o marido dela era da banda Sal da Terra. E foi na época que a banda Sal da Terra estava saindo da presbiteriana para poder abrir a igreja Sal da Terra. E essa prima da minha mãe, como me viu lá, fez o convite para o meu pai e para a minha mãe, para a gente poder ir à igreja. E aí eu me lembro da gente começar a ir lá no Sal da Terra. No começo era na casa do tio César, depois arrumou um prédio aqui no centro, e aí foi a Vasconcelos Costa. E eu me lembro, foi uma das primeiras músicas que eu escutei tocando, que eu me... criança, com 6, 7 anos, mas eu lembro dessa música, porque com 6, 7 anos a gente às vezes sabe só as músicas que tocam na salinha das crianças, né? Mas essa era uma música que eu gostava demais, demais. E eu, assim, me acho a cantora, né? Eu tenho um talento, tem gente que não enxerga esse talento. Mais um talento, né? Além de pescadora, tem gente que não enxerga esse talento. E aí eu falei para o Zubu, falei assim, Zubu, eu quero que a gente cante essa música, tem jeito? Mó tato, né? Mas não, se não tiver jeito, você pode falar. Não tem problema, tá de boa. Mas se tiver, né? Você conhece? Ou conheço demais, que significa que o Zubu também é um pouco velho. Mas... E eu pedi para ele cantar essa música, porque essa música fala muito comigo. Qual que é a porção de Deus para a minha vida? Qual é o meu trabalho? Às vezes, o meu trabalho é acreditar, às vezes, nas nossas capacidades humanas ou nos acontecimentos, ou, às vezes, o nosso trabalho é descansar em Deus e esperar Ele fazer. E eu queria que o Fred mais o Zubu ministrasse essa canção para a gente. Eu queria que você, aí onde você está, descansasse o seu coração agora no Senhor, que deixar Ele falar com você, através dessa canção. Se você conhecer essa música, fica à vontade para cantar, se você quiser ficar de pé. Se às vezes você não conhecer, fica aí sentado. Ela é bem pequenininha, mas a letra dela realmente também, igual a Marina falou, eu não sou tão velho igual ela, sou bem mais novo que ela. Uns 18 anos mais ou menos mais novo, aproximadamente. Mas também gosto muito dela. Então, se você puder meditar, se você quiser cantar junto, se você quiser fechar seu olho e orar, fica à vontade. Sobre ti. Vai, dá o tom aí que ela é difícil, ela é complicada, vai. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim,
confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Ouve mais uma vez, como se fosse Deus falando para a gente, que o trabalho é dele, a nossa função é descansar nele. Pela nossa força não vai adiantar. Amém? Amém, Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. E tudo que o Senhor faz é bom. Porque o Senhor não erra, o Senhor não falha. Ensina, Deus, cada um de nós, ó Deus, a descansar o nosso coração no Senhor, ó Deus. Que Teu Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas, ó Deus, para que a gente possa aprender, ó Pai, que há coisas que a nossa capacidade não consegue fazer. E que nessas coisas, ó Deus, só nos resta dormir e descansar no Senhor, ó Pai. Nos dê força, ó Deus, para disciplinar a nossa alma e esperar somente em Ti, ó Deus. Que a Tua palavra fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águia. Eles correrão e não ficarão cansados. Eles andarão longas distâncias e não se cansarão. Pai, que essa palavra possa ser verdade na nossa vida, ó Deus. Que a gente possa descansar em Ti, que o nosso coração possa crer no Senhor e que a gente possa ser amigo do Senhor. Aquele amigo que não tem dúvida, aquele amigo que crê, mesmo que ele não esteja vendo, não esteja enxergando, ó Deus, mas que ele crê. Porque só quem crê no Senhor consegue descansar em Ti, ó Pai. Traz esse descanso para a nossa alma, Senhor. Nos ensina. A gente quer aprender, ó Pai. Em dias, ó Deus, que nossa alma tem sido consumida com tantas coisas, que a gente tem um senso de urgência tão grande das coisas acontecerem, ó Deus, que a gente perde a paciência, ó Deus, quando algo demora demais, que a gente fica ansioso, ó Deus, quando as coisas não acontecem, às vezes no tempo que a gente queria, ó Pai. Vem nos ensinar, ó Deus, a descansar em Ti. O Senhor é o dono do tempo e o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor não atrasa, o Senhor faz tudo certo, o Senhor não falha. Ministra nas nossas almas, ó Deus. Nos ensina a descansar o nosso coração em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém.